Texto da nossa reflexão hoje, Gênesis 41, do verso 17 ao verso 36. Semana passada eu não pude estar presente, precisei viajar. O Natinha esteve com vocês e nós tínhamos começado na quarta-feira anterior uma reflexão no capítulo 41, que trata do encontro de José com o faraó. Então, na verdade, tudo que já havia acontecido na vida de José aconteceu para que ele chegasse nesse momento. Essa presença de José diante do faraó explicava tudo que José teve que passar até então. Eu acho que essa é a beleza da gente olhar algumas coisas na nossa vida daqui para trás. Porque nem sempre nós entendemos de imediato circunstâncias que nos sobrevêm. Talvez seja o seu caso agora, é sem dúvida nenhuma o meu caso hoje. Estou passando por lutas que, eu confesso, não entendo para que servem, para que vão servir, por que agora, desse jeito, assim. Mas eu tenho certeza que haverá um momento em que eu as compreenderei. Porque só quando a gente chega no lugar que Deus havia planejado, que nós entendemos por que tivemos que passar pelo que passamos e qual foi a contribuição daquilo que passamos para o alvo final. Tem destinos que não oferecem muitas alternativas de caminhos. Há alguns destinos para os quais só existe um caminho. E dependendo do destino que Deus tem para mim e para você, o caminho pode ser único. E não muito agradável, e não muito plano, e não sem percalços, e não isento de provações, privações, tribulações. Chegar lá significa olhar para trás e perceber a validade do caminho, que o caminho foi fundamental e que não era possível chegar de outra forma. Quando José chegou diante do faraó, tudo se fez claro. Quando José chegou diante do faraó, não precisava mais explicações. Quando José estava diante do faraó, tudo fez sentido. Tudo que ele tinha passado serviu para colocá-lo exatamente ali. Mas ele não tinha como saber isso antes. O problema é que hoje nós não podemos imaginar onde essas nossas circunstâncias atuais nos levarão. Você deve ter ouvido já a história do mestre de sabedoria e seu aprendiz que foram visitar um camponês no meio do mato. Chegaram lá, encontraram uma casa muito pobre, com pouquíssimos recursos, uma série de limitações, crianças descalças, pouquíssima comida, muitas necessidades. E aí o aprendiz perguntou para aquele camponês como é que ele sobrevivia naquelas condições tão precárias. E o camponês disse: é que eu tenho uma vaca. E essa vaca acaba salvando a nossa pele. Ela dá o leite que a gente bebe, a gente consegue até fazer algum produto, algum queijo, algum doce, e até vender algum leite que ela dá a troco de comida. Então, não fosse essa vaca, nós já estaríamos mortos. E aí o aprendiz ficou lá um tempo, o mestre ficou lá um tempo. Quando os dois saíram daquela propriedade, o aprendiz virou para o mestre e perguntou: mestre, o que a gente podia fazer para ajudar essa família? O mestre pensou um pouquinho, olhou para o aprendiz e falou assim: vamos matar a vaca. Você conhece essa história, não conhece? E aí o mestre foi com o aprendiz, muito a contragosto, empurrar aquela vaca
do precipício. Empurraram a vaca, mataram a vaca. Foram embora. Voltaram depois de 3 anos, 4 anos. Encontraram uma casa boa, crianças bem vestidas, brincando com brinquedos bons, plantações, tudo no lugar. Imaginaram que talvez aquele homem nem morasse mais ali. O aprendiz já olhou para o mestre com cara de desconfiado. Está vendo? O mestre acabou com a vida daquele homem, ele teve até que se mudar daqui. Teve que vender a propriedade para um cara mais rico. Quando bateram a porta, eis que o homem atende. E ele diz assim: olha, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi aquela vaca cair do precipício. Porque aí a gente teve que plantar, a gente teve que pôr a mão na massa, ir à luta, aquela fonte de sustento pingado que nos levava à acomodação, em faltando, fez com que os nossos potenciais se revelassem. E hoje nós não somos mais como nós éramos antes. Talvez Deus esteja submetendo você a um momento na sua vida em que a sua vaca está morrendo. Alguém roubou o raio da sua vaca, jogou ela no precipício. E você acha que a vida acabou por causa disso. Você não tem ideia. Eu não tenho ideia de onde as minhas circunstâncias vão me levar. Para onde elas vão me levar? O que está reservado no meu futuro? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que a circunstância que está sobre a minha vida hoje só vai me derrotar se eu desistir de lutar. Caso contrário, cedo ou tarde, eu vou entender o propósito de tudo que eu estou passando. Foi o que a gente viu acontecer na vida de José. E o texto que nós lemos então na semana passada nos trouxe essa percepção. Aquele José, menino, criado com seu pai, mimado por ele, sem a sua mãe, no contexto de irmãos invejosos, acabou tornando-se a única alternativa para o mundo da sua época. E agora estava diante do faraó. E aí nós vamos continuar vendo essa história. Quero ler com você o texto de hoje. Vamos lá? O faraó contou o sonho a José. Estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar. Depois saíram outras 7, raquíticas e muito feias. Nunca vi tão feias em todo o Egito. As vacas magras e feias comeram as gordas, mas mesmo depois continuavam magras como antes. Acordei. Depois tive outro. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, crescendo no mesmo pé. Depois brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento. As espigas magras engoliram as boas. Contei-o aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou o que está para fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas são 7 anos. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também. 7 anos de muita fartura virão sobre o Egito, mas depois 7 anos de fome. O tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. O sonho veio 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Quando eu vejo José diante do faraó como uma espécie de alternativa para o mundo, que só não seria arruinado se primeiro
ele fosse capaz de interpretar o sonho, e segundo, o faraó tivesse a coragem de tomar as providências sugeridas. Caso contrário, o mundo seria arrasado, arruinado, destruído. As famílias passariam por muitas dificuldades, todo mundo sofreria demais. É interessante que, quando José sonhou os seus sonhos de exaltação, de honra, nem nas suas mais loucas fantasias ele imaginou que seria isso que Deus estava preparando para ele. Acredito que quando Jacó, seu pai, projetou nele seus melhores sonhos, as melhores realizações, as mais nobres valorizações, afirmações ou o que quer que seja, ele jamais imaginou que José um dia seria o salvador do mundo. Que José um dia estaria nessa condição em que ele seria usado para poupar o mundo. Ninguém poderia pressupor isso. E, na verdade, não foi só o mundo que José acabou salvando. Ele acabou salvando a sua própria família, porque mundo é um lugar muito grande. E, às vezes, quando a gente pensa no mundo, a gente corre o risco de acabar não pensando em nada. A gente diz que daqui a 20 anos faltará água no mundo. Mas a gente não consegue imaginar que faltará água na nossa torneira. O mundo é um lugar longe, que a gente não conhece, que se Deus quiser não vai chegar aqui. A Bíblia diz que Deus quer que a gente pregue a palavra em todo o mundo. E a gente até concorda com isso e até repete isso às vezes, mas não prega nem para o vizinho. Porque mundo é um lugar longe, é alguma coisa que a gente não tem acesso. A gente fala às vezes mundo para falar de alguma coisa que no fundo, na prática, é nada. Não é? Ai, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso todo mundo concorda. Mas como o mundo é nada, a gente não deixa de brigar pelo carro, pela casa, pela promoção e até vender a alma por isso se for necessário. Eu não trocaria a minha alma nem pelo mundo inteiro, mas por essa promoção até que eu troco. Eu não abriria a mão dos meus valores nem pelo mundo inteiro, mas agora sim, para resolver o problema dessa multa, eu troco. Não é? Pelo mundo ninguém faz nada, mas pelo jardim de casa, sim. Não é? Então, essa macrovisão, ela acaba se perdendo na realidade do nosso microcosmos. A nossa preocupação com o mundo é nada se nós não somos quem queremos ser naquilo que fazemos todos os dias. Ninguém vai ser uma bênção para o mundo se não for uma bênção em casa. Ninguém vai salvar o mundo se não estiver salvo. Ninguém transformará o mundo se não passar por uma profunda transformação. Talvez a grande virtude de José era ser um homem transformado num mundo que precisava de transformação. Ser um homem alcançado num mundo que precisava ser alcançado. Quem transforma a si mesmo já deu um grande passo e uma grande contribuição para transformar o mundo. Por isso que o Talmud, um dos livros sagrados da tradição judaica, diz que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Você encontra essa frase no filme A Lista de Schindler. Ela está inscrita no anel que os judeus que foram comprados por Schindler para serem libertos ou salvos da execução, entregam para ele. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quando a gente pensa naquilo que está perto, a gente tem uma visão maior daquilo que está longe, melhor daquilo que está longe. José não salvou o mundo apenas, ele salvou a sua família. O seu pai ia passar pela fome que estava destinada ao mundo inteiro. Os seus irmãos, cunhadas, seus sobrinhos iam passar por essa fome que estava destinada sobre o mundo inteiro. Então não foi o mundo que ele salvou a si mesmo até. Porque estando onde ele estava, fazendo o que ele fez e tendo recebido o crédito que ele recebeu, ele acabou salvando a si mesmo. Isso me gera na mente uma primeira reflexão. Que quando a gente atua
efetivamente, no contexto em que a gente está inserido, por um mundo melhor, nós estamos fazendo um bem que será no futuro um bem para nós mesmos. Se o mundo virar terra de ninguém, porque cada um trata o seu quadrado como terra de ninguém, então haverá um dia em que esse mundo, terra de ninguém, vai desabar sobre a minha cabeça. Se a violência é um recurso que eu utilizo quando me sinto ofendido, invadido, prejudicado, eu não posso chorar o dia em que alguém fará violência contra mim, porque o mundo que eu semeei é um mundo violento. Quando José se coloca na posição de ser alternativa para o mundo, ele está sendo imediatamente alternativa para si mesmo, porque a fome que viria também sobre ele. Porque o mundo que estiver em curso daqui a 20 anos atingirá o seu filho, o seu neto, queira você ou não. Então a hora de nós fazermos alguma coisa é agora. Essa experiência de transformação pessoal é uma exigência da hora. Porque nós só vamos colher aquilo que nós semearmos. A Bíblia diz isso como um princípio espiritual. Ela diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Eu não posso salvar o mundo, a não ser que eu passe por uma experiência de salvação pessoal. Como José passou por uma experiência de salvação pessoal, que o colocou na presença de Deus e à disposição de Deus, aconteceu com ele o que de fato aconteceu, então ele pode ser instrumento de Deus para salvar o mundo inteiro. Aquilo que começa aqui dentro, vai para fora. Aquilo que a gente experimenta na gente, é o que a gente vai levar para todo mundo. Aquilo que Deus fizer na sua vida, é o que Ele vai usar a sua vida para fazer na vida de todo mundo. Ninguém é uma bênção para o mundo, se não for uma bênção em casa. Ninguém faz nada por ninguém, se não experimentar isso como um tratamento de Deus na sua vida em primeiro lugar. José era um cara tratado. José era um cara tratado. O sujeito tratado era José. Passou por tudo que passou. E ainda chega diante do faraó e diz assim, faraó, se Deus der a interpretação do sonho, então o faraó terá a interpretação do sonho. Continuava crente esse menino, confiante, cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de coragem, cheio de brilho nos olhos, fez a barba, nós falamos sobre esse texto semana anterior, fez a barba. Não queria ser vítima diante do faraó, não queria passar a imagem de um coitado, não, era um menino tratado, e porque era um menino tratado, veja onde Deus o levou. A cura que nos está reservada, certamente extrapolará os limites da nossa própria doença. Na verdade, quem diz isso é Jung, o grande psicanalista, de uma das escolas mais importantes da psicanálise. Jung diz que a cura do mundo depende da nossa cura pessoal. Paul Tournier vai na mesma direção. Paul Tournier, psiquiatra suíço, disse que a cura do mundo está intimamente relacionada à cura do nosso próprio interior. É só uma geração de homens curados, não complexados, não vitimistas, não imediatistas, não comprometidos unicamente com seus interesses e desejos, que vai gerar um mundo mais sadio e melhor para a gente viver no futuro. Ah, mas eu não vou mudar o mundo inteiro. Ninguém está pedindo isso de você. Eu só estou sugerindo a você que cuide do seu coração. E o resto, Deus faz. José não tinha ideia. Seus pais não tinham ideia, ninguém tinha ideia, mas de repente José estava na posição de transformar o mundo. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, e isso é um princípio, me parece, em toda a Bíblia,
é que em nome do futuro, vale a pena a gente sacrificar o presente. Essa é uma verdade na vida de José também. O momento que chegou, legitimou tudo que já havia acontecido. De modo que, para Deus, foi conveniente, foi importante, foi necessário fazer José passar, num determinado tempo da sua vida, por aquilo que ele passou, para então chegar onde ele tinha que chegar. Deus não pensa como nós pensamos. Ainda mais como nós pensamos nessa geração nossa que é imediatista e que quer tudo para ontem. A nossa geração não entende esse negócio de futuro. Esse discurso não faz sentido na nossa época. Ninguém está disposto a abrir mão do almoço em nome do jantar. Ninguém. Isso não faz sentido. Talvez uns poucos abnegados, mas a grande maioria, a avassaladora maioria, não. Hoje, o que importa é o hoje. O cartão de crédito mais usado em todo o mundo tem um slogan. A vida é agora. Não é esse o slogan do cartão de crédito? A vida é agora. É agora. Esse negócio de futuro é conversa. A gente até pensa que vai ser muito bom ter um futuro bom, desde que isso não custe muito agora. Não tire o meu conforto, não tire o meu prazer, não me exija nenhum sacrifício. Deus não pensa assim. Por toda a Bíblia você percebe que Deus não tem muita dificuldade em sacrificar o presente em nome do futuro. Eu vou dar um exemplo. Tem um versículo na Bíblia. Eu estou na vida cristã há 37 anos. 37. Tem um versículo na Bíblia. Veja, eu sou pastor há 11. Tem um versículo na Bíblia, eu estou enrolando você, não estou? Que eu nunca vi ninguém colocar em prática. Nunca, nunca. Tem uma palavra de Jesus na Bíblia que eu jamais vi alguém executar. Jamais. Você sabe qual que é? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho fora. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a fora. Porque é melhor você entrar sem um olho na vida do que com os dois olhos ir para o inferno. Essa palavra é de Jesus. Eu nunca vi isso acontecer em nenhum lugar. Nunca entrou um caolho na minha igreja. Tapa-olho. Que foi, irmão? A palavra, pastor, a palavra. A palavra comigo foi terrível. Eu estava tropeçando demais com esse olho aqui e achei melhor tirar fora mesmo. Essa mão aqui estava muito saída. Eu achei melhor. Nunca chegou um sujeito com um cotoco na igreja por causa da Bíblia. Pastor, dá uma olhada, testemunho. Testemunho do quê, irmão? Que eu pus a palavra em prática. Nunca, nunca aconteceu, nunca vi. E também não estou dizendo que é para você fazer, ok? Tá bom? Muito menos fazer com o irmão. Irmão, vem cá, se o olho está fazendo tropeçar, deixa eu furar ele para você. Mas qual que é o princípio por trás dessa palavra? O princípio por trás dessa palavra é: vale a pena sacrificar o presente em nome do futuro. Vale a pena. Para Jesus isso era muito forte. Vale a pena sacrificar o presente em nome do futuro. Então, se você tem um olho que está ameaçando tirar você do futuro, perca ele no presente. Fique com um presente mais limitado em nome de um futuro mais interessante. Veja, essa é a questão do sonho do faraó. O sonho do faraó, que José diz que é o mesmo sonho. O faraó diz assim para José: José, eu tive 2 sonhos. Num aconteceu isso e no outro aconteceu aquilo. José olha para ele e diz assim: não, faraó, é o mesmo sonho. É que Deus sabe que você é burro e falou 2 vezes. Mas é a mesma coisa, não fique chateado não, é uma interpretação só. Haverá 7 anos de fartura na sua vida, 7 anos, fartura no Egito, 7 anos, fartura na terra. O problema é que depois desses 7 anos, virão 7 anos de uma fome tão terrível, que farão com que os 7 anos de fartura fiquem no esquecimento.
Porque não há bonança que dure para sempre e não há vitória que não possa ser apagada por uma tragédia. Aí o faraó fica desesperado. O que eu faço? E veja o que José diz. Deus te deu o sonho 2 vezes porque é questão decidida que ele tem pressa de realizar. Aí o faraó fica pensando o que ele vai fazer. José diz, eu vou dar uma dica. Você aproveite o tempo da fartura para semear o tempo da escassez. Você veja no tempo presente uma chance de semear o amanhã. Você sacrifique-se um tanto no momento para que amanhã você desfrute do que não virá por conta própria. Essa não é a mentalidade da nossa geração, irmãos. Talvez seja a sua, eu não conheço todos aqui, talvez eu esteja falando com alguns que já fazem isso tranquilamente, mas vamos pensar em termos gerais, até porque a exceção não é a regra. A nossa geração enxerga nos momentos de fartura presente uma oportunidade de desfrutar ao limite da exaustão de tudo que lhe vem à mão. A nossa geração é uma geração que, no tempo da bonança, usufrui e no tempo da dificuldade pede socorro. É interessante como Deus trabalha aqui na vida de José, porque ele está mostrando que abençoar alguém no momento presente não é satisfazer-lhe as vontades, mas criar para ele condições de ele gerir esses recursos para o futuro, para amanhã. Principalmente pensando na eternidade, que é alguma coisa que também já sumiu da nossa mente. Talvez você não seja do mundo eclesiástico do qual eu faço parte, mas tem um fantasma assombrando a igreja cristã em geral hoje, que é a chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquela doutrina, é aquela ideia de que Deus existe, mas está à disposição para satisfazer as nossas vontades. Ele não é uma pessoa, ele é só uma energia que, manipulada bem, vai fazer tudo dar certo para nós. É como se alguém dissesse para o seu filho o seguinte: seu pai não é uma pessoa. Seu pai é um conjunto de recursos que, se você manipular direito, vão estar sempre disponíveis e abundantes na sua vida. Às vezes a sua esposa trata você assim. A minha mulher esses dias me deu um apelido. Ela falou assim, minhas alunas, porque ela é professora, ela diz, minhas alunas me deram uma ideia e eu achei ótima. Eu falei, o que está falando? Ela falou assim, marido não é caixa rápido, é caixa mágico. Porque você tira, tira, tira e sempre tem para você tirar mais. Eu falei assim, pois essa palavra aqui em casa está amarrada, repreendida. Aqui não tem mágica não. Caixa mágico. Talvez você seja isso para sua esposa, alguém que, no fundo, é só recurso. Conversava com uma mulher um tempo atrás, que estava deixando o marido numa situação de dificuldade. Coisa que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Não sei porque aconteceu nesse contexto. E eu disse, mas minha irmã, agora que seu marido está precisando de você, ela falou, pastor, não, peraí. Esse homem foi um pesadelo na minha vida a vida inteira. Esse cara era um chato, sempre me tratou mal, me traiu com um monte de mulher. A única coisa que me fazia ficar ao lado dele é que eu andava de Mercedes. Agora eu não posso andar de Mercedes, eu vou ficar do lado dele a troco do quê? Falei, vai em paz, irmã, Deus te abençoe. Toma posse do que é teu. Não sei. O risco que a gente corre, às vezes, de ser só uma fonte inesgotável de recursos. Mas veja, ninguém gostaria de ser tratado assim, certo?
Por que Deus haveria de gostar? De ser tratado apenas como alguém que a gente usa quando a coisa fica feia? Não sei, eu acho que não é legal. E essa famigerada teologia da prosperidade propõe isso. Que Deus é alguém que a gente usa, que a gente acessa de modo a resolver problemas pontuais. Não me parece ser o ensino da Bíblia. Mas eu entendo por que essa teologia faz tanto sucesso, a ponto dela ser muito mais popular do que qualquer outra. Porque ela reforça o nosso imediatismo. O momento da provação, da limitação, da privação, é o momento em que a gente tenta encontrar soluções. Mas o princípio de José essa hora não é a hora da necessidade. A hora de encontrar soluções é a hora da bonança. Ou seja, a hora mais importante da batalha não é aquela em que você está perdendo, é aquela em que você está ganhando. Isso que aconteceu com Davi. Davi era um homem sério, dedicado, transparente, íntegro, enquanto estava batalhando e tentando e se esforçando. O dia que a coisa ficou tranquila e que ele percebeu que a batalha já estava meio ganha e que o reino dele já estava meio consolidado, aí que ele virou o verme que ele virou. E só no fundo do poço de novo é que ele foi se quebrantar. Porque o momento mais tenso da nossa batalha diária não é aquele em que a gente está apanhando, porque nesse a gente ergue a guarda, a gente se esforça, a gente tenta encontrar soluções, mas é o momento que a gente está vencendo, em que a gente tende a acomodar. E na acomodação deixa de semear as sementes do amanhã. Você já parou para pensar que interessante que é Deus ter criado a semente e ter colocado a semente exatamente dentro do fruto? Deus poderia ter colocado as sementes na flor. Deus poderia ter colocado as sementes nas folhas. Deus poderia ter colocado as sementes no caule. Deus poderia ter colocado as sementes na raiz. Por que, via de regra, ele colocou a semente no fruto? Para que toda vez que você comer um fruto, você lembrar que ele só existe porque ele foi semeado. E que se ele não for semeado, amanhã ele não existirá mais. Então, enquanto você come, você reserva. Enquanto come, reserva. Enquanto come, reserva. Não é interessante isso? José dizendo para o faraó, faraó, deixe de viver uma vida de ostentação e viva uma vida de sabedoria. Isso vai salvar a você e a toda a terra no momento da dificuldade. E aí a última lição que eu aprendo nesse texto, que eu acho bárbara também, mas a gente nem vai entrar muito nela, porque o nosso tempo já está acabando. É a última palavra de José para o faraó. Quando José diz assim, outra sugestão, coloque sobre esta questão uma pessoa como eu. Foi isso que ele disse? Veja, não era uma boa hora para José se oferecer? Faraó, não se avexe. Chá comigo. Tranquilo, tranquilo. Deus não me trouxe aqui por acaso, não. Fique sossegado. Eu tomo conta do pedaço. Agora eu entendi por que eu estou aqui. O senhor pode contar comigo. É só o senhor me tirar da cadeia, me dar uma casinha bacana, umas 2 secretárias, uns 4 assistentes, eu resolvo tudo isso para o senhor. Não, coloque nessa questão uma pessoa sábia, criteriosa, inteligente, que possa executar esse plano com sabedoria e dedicação, porque nenhuma boa ideia sobrevive à ausência de gente séria. Nenhuma solução definitiva se mostra definitiva se no processo a gente não tem as qualidades de caráter que se exigiriam de nós. Então José diz para o faraó, faraó, arrume alguém idôneo. E aqui, não só José está sendo franco e
absolutamente verdadeiro com o Faraó, como também ele está crendo que se essa pessoa vai ser ele ou não, ou se ele vai ter parte nisso ou não, isso não é um problema dele, isso é um problema de Deus. Isso é que eu acho bonito em José, que José não faz amarrações, que José não é do tipo que condiciona, que José não fica ansioso. José sabia que quem começa essa obra na nossa vida termina por si mesmo. Não precisa da nossa ajuda, não precisa do nosso apoio, não precisa do nosso esforço, não precisa que nós mexamos os nossos pauzinhos. Estava até usando essa reflexão hoje com as mulheres à tarde, e usei um exemplo. Não me ocorre um exemplo com os homens agora aqui, talvez eu esteja ainda com a mente muito prejudicada, mas o exemplo que eu usei com as mulheres foi muito interessante e elas entenderam, eu acho. Falei, pense você, irmã, que ora pelo seu marido faz 20 anos. 20 anos que você ora pelo seu marido, para ele mudar de vida, para ele deixar de ser sujeito grosso, traidor, estúpido, e todos os adjetivos que você possa dar para ele. Claro que nenhuma delas tinha um marido assim, era tudo muito hipotético, ok? Mas imagine que você ora 20 anos para esse caboclo se converter, mudar de vida, mudar de história. Aí um dia ele acompanha você numa igreja, num culto, numa missa, onde quer que seja, e aí vem a palavra é boa, toca o coração dele. O padre, o pastor, ou o líder faz um desafio, ele vai lá. Quem quer mudar de vida? Eu quero. Ele vai lá, ele está quebrantado, ele quer mudar de vida, ele vai lá. Aí vocês saem da igreja, ele entra no carro, você olha para ele e diz assim, ó, vai ter que parar de fumar. Barzinho depois do trabalho não pode mais. Televisão, esses programas que você assiste, vai ter que cortar. Esses negócios que você tem com o seu irmão, Deus não quer mais. Aí elas já foram rindo, né? Porque, não sei, eu imagino que alguém conheça alguém que já viveu isso. Esse sujeito vai olhar para você e falar assim, eu não quero mais mudar de vida, não. Eu retiro aquilo que eu fiz lá naquela igreja. Retiro. Eu falei, irmã, você está tentando ajudar Deus a terminar o que Ele começou, Ele precisa disso. Deus precisa que eu termine o que Ele começa. Eu sei lá onde isso pode se aplicar na sua vida, talvez em várias áreas. A questão de um filho, talvez a questão do trabalho. Faz tempo que você pede a Deus um milagre, Deus começa a abrir as portas, você vai lá e mete a carona. Põe os pés pelas mãos, fica ansioso, quer resolver rápido. Faz 10 anos que esse troço não sai do lugar. Quando Deus começa a mover, você quer empurrar. Confiança é uma coisa tão difícil, mas tão importante, né? José confiava. Se Deus me trouxe até aqui, não é agora que eu vou achar que daqui para frente eu dependo da minha propaganda pessoal. Se Deus me tirou da cadeia e me pôs na frente do faraó, não é na frente do faraó que eu vou fazer o papelão de passar um currículo próprio. Se Deus me tirou do calabouço e me pôs na sala do trono, não é na sala do trono que eu vou cometer o ridículo de falar bem de mim mesmo. Se Deus começou, Deus termina. O apóstolo Paulo escreveu, aquele que começou a boa obra em vocês, certamente há de completá-la. É uma vitória contra a ansiedade. Porque aí o próprio faraó olhou para o José, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, quem mais teria essas qualidades, se não esse sujeito? Mas isso é uma outra história para um próximo dia. Vamos ficar em pé para a gente orar. É isso, Pai, nós precisamos dessa capacidade de olhar para trás e ver que tudo tem um propósito, nada é por acaso na nossa vida. Dessa compreensão de que o futuro
vale sacrifícios no presente, principalmente quando é de eternidade que estamos falando. Não para que sejamos avarentos, não para que sejamos cobiçosos, nada disso. Porque isso não é fé, nem confiança. Isso é neurose, doença. O que planeja e semeia não é avarento, pelo contrário. A semente só dá fruto se for plantada, não se ficar na mão. A tua palavra diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de 7 dias o acharás. Talvez seja um milagre. Talvez seja só o fato dos peixes comerem o pão, crescerem e virarem alimento amanhã. Eu não sei. O que eu sei é que nós queremos aprender a semear mais. Com mais liberalidade, mas também com mais sacrifício e disposição. E sobre o que falamos agora, Pai, essa nossa necessidade de confiarmos até o fim. Ajuda-nos a termos essa confiança, Senhor. Se o Senhor nos ajudou até agora, não há nenhum motivo para a gente achar que não vai ser assim daqui para frente. Ajuda-nos a descansar. Eu sei que tem muito